Juntos novamente para seguirmos com a leitura do livro Colônia Espiritual e a Codificação, escrito por Paulo Neto. A prática mediúnica de médiuns as confirmam. Ivone do Amaral Pereira deve ser a primeira a mencionarmos, porquanto ela, na sua atividade mediúnica, foi levada ao plano espiritual, tendo, portanto, uma visão que nós outros, sem faculdade de emancipação da alma, comumente denominada de desdobramento, não conseguimos perceber. Podemos compará-la ao primeiro peixinho vermelho dos personagens que aqui mencionamos. De sua obra, Memórias de um Suicida, transcrevemos esse trecho do qual menciona o espírito de Camilo Cândido Botelho. Daí em diante, ora em sessões normalmente organizadas, ora em reuniões íntimas, levadas a efeitos em domicílios particulares ou no silêncio do meu aposento, altas horas da noite, dava-me apontamentos, noticiário periódico, escrito ou verbal, ensaios literários, verdadeira reportagem relativa aos casos de suicídio e suas tristes consequências no além-túmulo. Na época, verdadeiramente atordoadores para mim, porém muito frequentemente arrebatava-me ele e outros amigos e protetores espirituais do cárcere corpóreo, a fim de, por essa forma cômoda e eficiente, ampliar ditados e experiências. Então o meu espírito alçava ao convívio do mundo invisível, e as mensagens já não eram escritas, mas narradas, mostradas, exibidas à minha faculdade mediúnica, para que, ao despertar, maior facilidade eu encontrasse para compreender aquele que, por mercê inestimável do céu, me pudesse auxiliar a descrevê-las, pois eu não era escritora para fazer por mim mesma. Essas páginas, portanto, rigorosamente não foram psicografadas, pois eu ouvia nitidamente as cenas aqui descritas. Observava as personagens, os locais com clareza e certeza absolutas, como se os visitasse e a tudo tivesse presente, e não como se apenas obtivesse notícias através de simples narrativas. Isso está na edição de 1987, na página 9. Yergolina Cunha, nascida em 1923 e falecida em 2013, é outra médium em que o mundo espiritual lhes descortinou as vistas, conforme seu relato. No dia 2 de março de 1979, quando vivi a mais fascinante experiência de minha vida, vi-me saindo do corpo, conduzida por um espírito que não pude identificar, seguindo para uma cidade espiritual que depois soube tratar-se da cidade Nosso Lar, da qual André Luiz, no livro que leva o mesmo nome, traçara-lhe um perfil magnífico e esclarecedor. Vi a cidade com alguns detalhes, guardando ao despertar toda a recordação da experiência daquela noite maravilhosa, quando o espírito que me acompanhava convidou-me a regressar à terra. Não podia perder a visão de tão belo acontecimento, e assim resolvi desenhar, retratando o que me foi possível conhecer naquela rápida visita. Isso está na edição de 1989, nas páginas 25 e 26. Aquilo tudo que ela viu está registrado na sua obra A Cidade do Além. Certamente aqui temos mais um peixinho vermelho. Daqui a pouco, caro leitor, você entenderá por que estamos fazendo essa relação. Encontramos na obra Espíritos Entre Nós, do médium norte-americano James Van Praagh, nascido em 1958 e até este livro ser escrito ainda não tinha sido falecido, escritor e produtor de televisão, trechos que vêm confirmar tudo quanto estamos vendo em outros autores. Vejamos alguns trechos do capítulo 5, intitulado O Mundo dos Espíritos. Já me perguntaram inúmeras vezes onde fica o mundo dos espíritos. Infelizmente, não há uma resposta simples para essa questão. Para compreender onde fica o mundo espiritual, devemos mudar o nosso modo de pensar. O mundo espiritual não é um local geográfico, não é algo que possa ser encontrado em um mapa. O mundo espiritual é, na verdade, um estado a ser é um estado de ser energético. O universo é feito de ondas eletromagnéticas.
Nós talvez não estejamos fisicamente conscientes dessas energias, mas sabemos que elas existem, porque vemos imagens na televisão, ouvimos vozes no celular, ingerimos alimentos preparados no forno de micro-ondas. Essas ondas são precisamente sintonizadas em uma determinada frequência para que possam funcionar de maneira adequada. Assim como as ondas eletromagnéticas do universo físico, o mundo espiritual é formado por milhares, talvez milhões de dimensões energéticas, e cada uma tem sua própria vibração. Essas vibrações se sobrepõem umas às outras e assim penetram no nosso mundo físico. Assim como a internet, as dimensões espirituais podem interagir com pessoas do mundo inteiro, sem que ninguém tenha que sair da privacidade do seu lar. Talvez não tenhamos consciência da multiplicidade de vibrações que nos cercam, mas elas existem mesmo assim. Infelizmente, a maior parte das pessoas não tem capacidade de entrar em sintonia com essas vibrações sem passar por algum tipo de treinamento. As dimensões espirituais são semelhantes à mensagem que existe na Bíblia, em João 14:3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Acredito que essas moradas, a que o evangelista se refere, são as várias dimensões espirituais. Como um médium, tenho a capacidade de penetrar nessas dimensões, aumentando minhas vibrações para atingir frequências mais altas. Assim, posso ser um canal entre o plano mais baixo do mundo físico e as vibrações mais rápidas do mundo espiritual invisível. Todos nós podemos ser canais se nos esforçarmos para isso. Uma das maneiras mais rápidas de aumentar essas vibrações é por meio da meditação. Dimensões espirituais. Há muitos anos, tive a honra de conhecer Mark Messi, cientista e pesquisador muito dedicado, que, assim como eu, estava interessado em apresentar novas e detalhadas do que existe. Ou melhor, estava interessado em apresentar provas detalhadas de que existe vida após a morte. Até hoje, grande parte de seu trabalho não foi analisada com a devida atenção. Massi estava na vanguarda das investigações sobre os diversos meios pelos quais um espírito pode se comunicar com os vivos. Ele estava envolvido com o World Instrumental Transcommunication, que é a transcomunicação instrumental mundial, uma organização de pesquisadores que utilizava diversas tecnologias como rádio, televisão, computadores para fomentar mensagens e comunicação com o mundo espiritual. Estudei o trabalho de Massi por muitos anos e acredito que grande parte das informações que ele coletou se parece muito com as descrições espirituais que recebi através de meu próprio trabalho psíquico. Quando abandonamos nosso corpo físico, no momento da morte, entramos em uma dimensão de sintonia muito fina. Como já disse no capítulo anterior, a experiência de entrar no mundo espiritual é diferente de pessoa para pessoa. Dependemos do sistema de crenças de cada uma, do nível de conhecimento e do grau de evolução espiritual. À medida que passamos pelos planos astrais inferiores e nos movemos para as dimensões superiores, as experiências se tornam ainda mais rarefeitas. Pensamentos e sentimentos têm sua intensidade amplificada, espíritos viajam através de várias dimensões até atingirem aquelas que coincidem com seu nível de compreensão. No entanto, nas dimensões espirituais, gravitamos em direção a uma mentalidade semelhante à nossa e a de outros que têm o mesmo ponto de vista e se encontram no mesmo nível de evolução. O lugar onde vamos parar depois da morte é criado por nós mesmos, por meio de nossos pensamentos, palavras e atos, e pela maneira como vivemos na Terra. Se seguimos o caminho de uma determinada religião, por exemplo, ficamos junto com outros que compartilham a mesma crença. O plano astral inferior. Quando uma pessoa se desfaz do seu corpo físico no momento da morte, o fio de prata que antes ligava o corpo etéreo ao físico é rompido. O que resta é uma exata réplica do corpo físico, porém mais leve e brilhante e vibrante. A primeira impressão, além do reino físico, é a do plano astral inferior, que vibra muito próximo ao domínio terreno e se localiza entre a Terra e as esferas mais elevadas.
É o primeiro com que os espíritos se deparam e onde geralmente ficam pouco tempo. Muitos espíritos já comunicaram que esse nível é cinzento e pouco iluminado. No plano astral inferior, tudo o que se pensa é visto e ouvido com muita clareza. Os espíritos não podem esconder seus próprios pensamentos, como os humanos fazem. Na verdade, o plano astral inferior é tão intenso sob o ponto de vista mental que amplifica todos os pensamentos e emoções. Com frequência, eu me refiro a esse plano como a nossa lata de lixo mental e emocional. Quando os espíritos decidem permanecer no plano astral inferior, eles se transformam em criações coletivas de determinados aspectos dos humanos que estão ligados de modo obsessivo a emoções não resolvidas e frequentemente negativas como a raiva, depressão, desespero, solidão, culpa, vício, crueldade e ódio. O plano astral inferior é deprimente porque os espíritos parecem se alimentar da negatividade associada a essa criação coletiva. É como se os espíritos estivessem presos a uma mentalidade muito arraigada, devido ao fato de os pensamentos permanecerem conosco em nossa jornada. Nossos pontos de vista também ficam. Crenças, gostos, desgostos, julgamentos continuam como eram antes. Não há milagres ou revelações totais quando morremos. Além de o plano astral inferior ser formado por nossos próprios pensamentos e emoções negativas coletivas, nós também o alimentamos continuamente com nossa negatividade. Isso inclui formas de lazer negativas, filmes violentos, programas de televisão e música que exageram os medos e comportamentos cruéis das pessoas. Podem parecer excitantes, mas só servem para exacerbar o comportamento mais primitivo da nossa sociedade. Os criadores dessas imagens negativas podem estar sob a influência de espíritos do plano astral mais baixo. Tudo é energia, e energias negativas como medo, raiva e ódio ficam registradas no plano astral inferior como um círculo vicioso. Essas formas de pensamento retornam como assombrações durante anos e anos, reforçando o medo e o ódio. As dimensões astrais mais elevadas. Do mesmo modo que há uma progressão natural da vida para a Terra, da vida na Terra, também existe uma progressão natural da vida após a morte. À medida que um espírito expande sua consciência e se desenvolve, ele passa de um plano existencial para o outro. Nessa progressão, vai se tornando menos interessado nas questões terrenas e menos preocupado com elas. Muitos espíritos ingressam na luz das dimensões espirituais mais elevadas e chegam a um lugar que costumo chamar de Terra do Verão. Essa dimensão é quase tão real quanto a Terra. É um mundo de edifícios e casas incríveis, em cores incompreensíveis para mentes terrenas. Muitos espíritos nesses reinos relatam que as casas em que moram parecem exatamente as casas da Terra, exceto pelo fato de serem absolutamente perfeitas. Eles frequentemente relatam que cada casa é localizada em um terreno absolutamente proporcional ao tamanho da casa. Em outras palavras, não existe crescimento urbano exagerado. Quando pensamos em nossa casa perfeita na Terra, inconscientemente criamos o lar que corresponde a ela no nível astral mais elevado. Assistentes espirituais no plano mais alto da dimensão astral ajudam a dar formas a essas residências por meio da combinação dos nossos pensamentos com os poderes mentais deles. Quando chegamos ao céu, nosso novo lar já nos espera, em sintonia perfeita com a nossa individualidade. Além dessas casas, as dimensões mais elevadas também incluem prédios maiores, com salas de concerto, museus e bibliotecas. Nossos sonhos e desejos podem se tornar realidade no mundo astral. As maiores obras da humanidade são criadas primeiramente no plano astral mais elevado. Muitos cientistas espirituais trabalham juntos nesse domínio, concentrando suas energias para que novas ideias sejam filtradas até atingir as mentes humanas. A dimensão astral mais elevada também é um lugar de inspiração divina, pois está livre de desejos terrenos e de conflitos. Os espíritos nessas dimensões se reúnem por amor,
para expandir seus horizontes mentais e espirituais. É um estado de ser em que mentes brilhantes concebem incríveis criações artísticas. Qualquer coisa capaz de fazer o coração se alegrar está localizada aqui. E, finalmente, espíritos localizados nas dimensões mais elevadas podem visitar outros locais nas dimensões inferiores, mas esses não podem subir até as dimensões mais elevadas, enquanto suas almas não estiverem prontas. Espíritos altamente evoluídos têm consciência do que acontece no nível físico e, com frequência, visitam a família e os amigos na Terra para ajudá-los ou protegê-los. Isso está na edição de 2009, nas páginas 61 a 71. Não devemos desprezar as experiências dos médiuns, especialmente quando eles corroboram o que encontramos em outros e como resultado de pesquisas. E aqui, aquela frase que dissemos no início se aplica muito bem. Não se deve jogar fora a água da bacia com a criança dentro. Meus amigos, são tantos os médiuns, são tantos os pesquisadores que veem as mesmas coisas. E não se pode nem dizer que um copiou o outro, porque um está nos Estados Unidos, outro na Inglaterra, o outro no Brasil. São pessoas que não se encontraram, não se conheceram. São obras escritas em vários idiomas, não é verdade? Então precisamos dar mais atenção a esse conteúdo e nos prepararmos, fazendo hoje os créditos para termos a nossa vivenda que tanto desejamos nos planos espirituais. Para isso precisamos ter créditos em bondade. Vamos trabalhar, meus amigos, porque é o que precisamos fazer. Um abraço a todos e eu os aguardo no próximo capítulo.